Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, como sempre, trazendo atualizações e tirando dúvidas, né? Por exemplo, a incapacidade se tornou permanente devido a algumas condições lá do INSS. De que incapacidade que eu estou falando? Que condições? A concessão de benefício de incapacidade é um direito que é garantido, tá? Por motivo de doença, de acidente. É claro que tem que cumprir requisitos, tá, pessoal? Para quem fica impossibilitado de exercer as suas atividades. E nos casos, né, em que essa incapacidade ela se torna permanente, o segurado ele pode ter direitos aí à aposentadoria por incapacidade permanente, que era anteriormente conhecida como aposentadoria por invalidez. Bom, esse benefício ele representa uma proteção, tá? Mas ele também representa muita dor de cabeça em alguns casos, né? Agora nós tivemos aí uma derrubada de veto que impede a participação tanto de aposentados por invalidez com doenças incuráveis e terminais e do benefício de prestação continuada nessas convocações em massa de pente fino que o INSS fazia, mas do outro lado temos diversos problemas aí, principalmente para quem está pedindo o benefício. Essa caracterização de incapacidade permanente, ela não se dá de uma maneira simples e automática. Quando eu falo que complica, ela depende de uma avaliação médica rigorosa feita por peritos do INSS. Aí começou o problema, que vão verificar se a doença ou a sequela impede que o segurado exerça a sua profissão ou qualquer outro tipo de profissão e se é compatível, tá? Para uma formação ou para uma nova experiência. Essa avaliação vai levar em consideração laudos médicos, exames, histórico de tratamento e também aspectos funcionais da vida cotidiana desse paciente. Isso está no papel, tá? Viu que lindo, né? Nossa, eu falo aqui, isso na voz lá de um jornalista, com a voz, né, bonita, isso fica maravilhoso. Agora na prática, meu amigo, na prática não é tão lindo assim não, tá? Esse papo que vai verificar exames, que vai... Você chega na perícia muitas vezes, da maioria dos peritos, desconsidera completamente, ignora completamente, tá? Bom, entre as doenças as quais levam para aposentadoria por invalidez, eu fiz vídeo exclusivo falando sobre esse assunto. Transtornos mentais graves, como a esquizofrenia, depressão severa, doenças degenerativas como a esclerose múltipla ou Parkinson, além de condições físicas debilitantes, como sequelas de AVC. Lesões irreversíveis na coluna, olha aí, tem muito motorista aqui que me pede informação sobre isso. Perda de membros e doenças autoimunes, como o lúpus, a AIDS. Cada caso, contudo, é analisado individualmente, já que a gravidade da doença ela pode variar de uma pessoa para outra. Até aí, tudo bem. Importante ressaltar que a concessão da aposentadoria por incapacidade só ocorre quando todas as possibilidades de reabilitação profissional forem esgotadas. O INSS, por meio de seus programas, busca antes tentar reabilitar esse trabalhador para uma função compatível com a sua limitação. Quer dizer, mesmo que você ficou incapacitado, de alguma forma, o INSS vai tentar encontrar uma maneira de manter você no mercado de trabalho numa função que seja compatível com a sua incapacidade. Vamos lá, nós falamos aí, eu falei de motorista, né? Carreteiro, ônibus, caminhão. O que acontece? Ah, problema de coluna. Tem dificuldade de movimentar as pernas, para mudar de marcha, fazer movimentos. Os caras te colocam sentado numa mesa atendendo o telefone o dia inteiro. E aí, você vai falar que você não pode fazer esse serviço? Tem como você recusar? O perito te encaminha por exemplo, para reabilitação profissional e lá eles falam, ó, nós vamos te dar um curso de atendente de telefone. E aí? Você só vai falar. Você vai pôr até aquele fonezinho de ouvido, né, que o microfone fica na boca. Você não vai precisar nem, você só vai apertar o botão para atender e apertar o botão para desligar o telefone. Você não pode falar não. Ué, você está incapacitado para a sua função, mas não está incapacitado para outra. E é assim que o INSS está tratando as incapacidades, tá, pessoal? E ainda mais que essa derrubada de veto aí agora, pedidos de incapacidade nessas avaliações, só se a pessoa tiver mesmo em estado terminal, porque se houver possibilidade realista de inserção no mercado de trabalho, eles vão até o recurso final para tentar colocar você de volta no mercado de trabalho, tá? Agora, a aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, para quem sabe, né, e para quem não sabe,
teve mudança nos cálculos. Aí é outro problema enfrentado também, né? Porque antes da promulgação da reforma da Previdência de 2019, quem se aposentava por invalidez se aposentava praticamente quase com o salário que tinha enquanto estava na ativa. A reforma da Previdência mudou esse cálculo. Quem, por exemplo, teve um acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, continua recebendo quase 100% lá do que recebe na ativa normalmente. Agora, um acidente doméstico, um acidente num dia de folga, um escorregão dentro de casa, um jogo de bola no final de semana, e Deus me livre, lá acontece alguma coisa, e você ficou aí com uma incapacidade total e permanente, você só vai receber, por não estar relacionado a trabalho, por não ter nada a ver com a sua atividade profissional, você só vai receber 60% daquilo que você recebia enquanto estava na ativa. Quer dizer, muita gente já não conseguia se manter recebendo 100% da ativa, né? Que mesmo a pessoa trabalhando com a sua capacidade normal, já era difícil às vezes manter um padrão de vida. Muita gente tinha que fazer bico. Imagina você tendo um acidente, cai para 60% o valor, você não tem como fazer bico, uma hora extra, alguma coisa que vai te render um dinheirinho a mais para manter o seu padrão de vida. Imagina como é que fica a situação da vida de uma pessoa assim, e incapacitado. E se você está recebendo aposentadoria por invalidez, você não pode trabalhar em outro lugar. E aí? E tem muita gente que faz o quê? Desiste da aposentadoria por invalidez e volta ao trabalho, porque não tem condições de viver com essa renda. E o que acontece? Acaba arrumando um problema de saúde, muitas vezes, gravíssimo. Porque as próprias condições... Tem gente que fala aqui que eu fico falando que eu sou do Bozo, que eu sou de direito, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estou descendo a lenha na reforma da Previdência com relação à aposentadoria por invalidez. Não tem cabimento o que foi feito. Foi necessário fazer a reforma da Previdência em 2019? Foi necessário. Ampliou aí, teve ganhos? Teve perdas? Teve. As alternativas de aposentadoria, que naquele sistema que estava com 30 anos de trabalho mulher e 35 homens, aquilo não ia se manter. Não tinha como se manter aquilo. Tinha gente que com 50 anos de idade ia estar aposentado e ia viver até os 90, só arrancando do INSS. E a quantidade de pessoas entrando para pagar essas pessoas aposentadas não estava cobrindo. Então era necessária uma reforma. Mas essa reforma que foi feita, na minha opinião, os mais prejudicados foram os aposentados por invalidez, aposentado por invalidez previdenciário, que é quando o acidente ou a doença não estão relacionados ao trabalho. Mas vamos encerrar o assunto aqui dessa parte e vamos continuar. Muitos segurados enfrentam ao longo do período a espera também por perícia, eu já falei em outros vídeos. Isso agrava a situação. A pessoa já está prejudicada, já está completamente abalada, incapacitada e ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Pessoal, é revoltante, até para mim que está fazendo vídeo aqui, que faço os roteiros, que preparo o conteúdo para vocês aqui, eu me revolto, tá? É importante o reconhecimento da incapacidade permanente, mas não significa necessariamente que o trabalhador, que esse segurado, ele vai viver com dignidade. Os recursos corretos, acompanhamento médico contínuo, suporte familiar, muitas pessoas têm que adaptar uma nova rotina de vida, manter uma qualidade de vida que não tinha, tem que diminuir o padrão. É o que eu estava falando com relação à diminuição aí do recebimento. O INSS, por sua vez, diz que está investindo em digitalização, em inteligência artificial, em cruzamento de dados para aprimorar o sistema, para dar mais agilidade, que assim o segurado não precisa recorrer à justiça, que os resultados das perícias do INSS seriam mais confiáveis. Mas não é a inteligência artificial que vai fazer isso. E não é a digitalização que vai fazer isso. Para o resultado das perícias do INSS terem credibilidade, é preciso você colocar peritos humanos. Peritos com vergonha na cara. Peritos que, tenham consciência do papel deles perante aí aos segurados. Ele não está brincando com produtos de fabricação em massa, ele está lidando com pessoas. Então não adianta. O problema das perícias não é a digitalização, a inteligência artificial, o cruzamento de dados. O problema das perícias do INSS é o perito.
que não examina, que não ouve o que o segurado tem a dizer com relação à sua saúde, seu estado clínico, não olha a documentação que esse segurado traz, fazem tanta exigência que é necessário, documentação que é isso, que é aquilo, e o perito ignora na cara dura. Não olha nem na cara do segurado, não olha a documentação, não olha nada. E o segurado se revolta. E eu falo, não, mas com relação à documentação, não é trabalho perdido, porque o perito lá da justiça vai olhar. E o juiz também vai olhar. Mas é o absurdo, a falta de respeito. Entendeu? Eu não estou generalizando que é todos os peritos, mas uma grande maioria. Que desfazem mesmo, desrespeitam o segurado, humilham o segurado. E eu já dei os canais aqui para segurado. Você está com todos os requisitos que demonstram a sua incapacidade, que você tem direito ao benefício. O perito te humilhar, o perito te desrespeitar, chama a polícia. Chame a polícia, faça um boletim de ocorrência. O perito ele vai ter que se identificar. O nome dele, o CPF dele. Pega o CPF e o nome do perito, entrega na mão do advogado. É claro que você tem que ter testemunhas, tá? Tem que ter testemunhas. Uma gravação de áudio, um vídeo, alguém que viu, alguém que presenciou. E entre na justiça processando o perito. O CPF do perito. Não adianta processar o INSS. O INSS você vai morrer e não vai acontecer nada. O INSS não paga a multa que a justiça estipula, vai pagar você? Entendeu? Os processos têm que ir para cima do CPF do perito. Tem gente que me pergunta, mas como é que eu vou conseguir o CPF? Eu estou mostrando para vocês. E já teve segurado aqui, e eu já falo isso há um bom tempo. Já teve segurado aqui no canal que falou para mim, eu fiz o que você falou, chamei a polícia e fiz o boletim de ocorrência, estou processando o perito. E isso, o supervisor da agência do INSS, a análise tem prazo, não tem? 45 dias, pode se prorrogar por mais 45, 90 dias, você sem pagamento, sem ter o que comer dentro da sua casa. Se você tem como comprovar que o INSS está sendo negligente com relação a isso, chame a polícia para o supervisor da agência. Quem está na agência é responsável pelo que acontece ali. Existe uma supervisão na agência. Por que não está sendo feita? Pessoal, nós não estamos falando, que nem eu estou falando, de produtos industrializados. Tem que mostrar para essa raça aí que eles estão lidando com gente. Se eles são animais, o problema é deles. Você incapacitado, você doente, você acidentado, você é gente. Você é uma pessoa. Você merece respeito. Então, tem que ensinar esses pré-históricos a respeitar as pessoas. E pior que eles desrespeitam as pessoas que pagam o salário deles. Porque eles são funcionários públicos. Isso quer dizer, eles estão ali para servir o público, não para se servir do público. Está entendendo a diferença, como é que funciona? O dia que a população, que o brasileiro acordar para isso, os órgãos públicos começam a funcionar. Entendeu? Um médico do SUS, ele não está ali de graça. O SUS é de graça. O SUS não é de graça porcaria nenhuma. O SUS é pago com os nossos impostos. Entendeu? O médico do SUS, ele recebe de todos nós. Então, o médico, ele é um funcionário público, ele tem que atender quem é pagador do salário dele. E o que eles fazem? Por quê? Porque o povão também, eu vou falar uma coisa, viu? Tirando um pouquinho aqui, hein? Nós somos muito otários mesmo, né? Os caras roubam a gente. Aí você vai, os caras... Você não, eu não... Elegem o cara de novo. O cara rouba, vai todo mundo preso, a quadrilha inteira. Ministro, tesoureiro, os diretores de estatal, presidente de banco, vai tudo em cana, devolve dinheiro, empreiteiro envolvido, é dinheiro lá no exterior, tudo comprovado, tudo certinho. Aí os caras vai, depois vai na caixinha mágica e corre. É a mesma coisa que o ladrão vir levar tudo da sua casa. E aí você vai lá na Casa Bahia, vai em alguma loja aí, compra tudo com carnezinho e põe a plaquinha pro ladrão, ó, já comprei tudo de volta, pode voltar e roubar tudo de novo. Entendeu? É isso aí. Agora vai enfiar isso na cabeça de certas pessoas. Bom, meu amigo e minha amiga, vocês viram como é que é a incapacidade total e permanente, né? É difícil, né? O INSS torna permanente as incapacidades. Isso pode acontecer de uma conversão, de um auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.
mas vai passar por toda essa dor de cabeça, tá bom? Eu espero ter esclarecido, né? Tirando aí os desfios, às vezes um assunto chama outro, que vai chamando outro, né? Mas tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Você chega aqui no INSS, o desrespeito que você tem em qualquer órgão público, esse governo, o desrespeito que ele tem por você, é a cara dele que está dentro do INSS te desrespeitando, roubando, entendeu? É isso aí. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, assista os outros conteúdos do canal, pessoal. É muito importante você ter informação do INSS. Quando eu digo que INSS não é para amadores, é exatamente isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão sempre me incentivando a estar aqui, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, tá? Com tudo de bom, tudo que eu desejo para mim e para minha família. Saúde, paz, alegria, abundância, prosperidade, eu desejo em dobro a todos vocês. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.